queimando no secreto, ativando o fogo do Espírito Santo na sua intimidade com Deus. Meu irmão, a melhor maneira da gente ter essa vida cheia do Espírito Santo é tendo essa vida de intimidade com Deus, buscando essa vida de intimidade com Deus. Então, nessa campanha, nesses dias, o que a gente está tentando ensinar à igreja? Que é importante você ter esse tempo a sós com Deus, né? Eu estou achando bem legal aqui a sala, por exemplo, de oração, que quando eu falo que, por exemplo, que o Eli vai conduzir, não é que o Eli vai vir pregar, não, ele só vai deixar as coisas fluírem. Porque nas quintas-feiras aqui é isso que a gente faz. Cada um vai para o seu canto e ora. Como você deveria estar fazendo na sua própria casa. Ter o seu tempo de devocional, de oração. Por isso que até a proposta de jejum, né, nessa campanha, é que você se abdique, que você abra mão daquilo que rouba o seu tempo. Porque às vezes você fala assim, eu não tenho tempo para Deus. Mas o que está roubando o seu tempo? Para que você não tenha tempo para Deus. E aí muita coisa é ladrão de tempo. Essa é a verdade. Né? Televisão é ladrão de tempo, internet, rede social é ladrão de tempo, futebol às vezes é ladrão de tempo, e N coisas podem ser ladrão de tempo. Então você vai abrir mão disso para dedicar uma parte desse tempo a Deus. Pastor, mas se eu não consigo orar 1 hora, comece com 5 minutos, 10 minutos, você vai aumentando para 15 minutos, 20 minutos. Nós fizemos aqui uma quinta-feira que deu quase 1h20 e eles nem perceberam. E às vezes eu estou deixando esticar um pouquinho para ver até onde vai e vai. E as coisas acontecem, as coisas fluem. Porque é preciso, meu irmão, que a gente flua na presença de Deus. Só que para isso acontecer, você vai precisar ter o seu coração queimando no secreto. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu sei que aqui às vezes a gente quer levar as coisas bem ao pé da letra e entende que isso é exatamente ir para o quarto. É importante que você realmente vá para o seu quarto e ore. É importante. Mas está falando de um tempo onde você vai, na verdade, se desligar das outras coisas que estão em volta. É por isso que eu falo que as pessoas às vezes falam assim, pastor, mas eu oro dirigindo. Mas ou você ora dirigindo, focado na sua oração, ou no trânsito. Porque as duas coisas não dá para fazer. Porque uma das duas você vai ser negligente, ou na sua oração, ou no trânsito. Se você for negligente no trânsito, você vai bater o carro, vai causar um acidente. E se você for negligente na sua oração, como você quer que ela seja respondida? Como você quer que ele te recompense por aquilo que você está orando? Então a gente tem que entender que a gente precisa de um tempo, meu irmão, que a gente vai parar e é só você e ele. Tudo que nós vemos acontecer aqui é reflexo daquilo que a gente faz no secreto. Não existe pessoas que são mais espirituais ou menos espirituais. O que existe são pessoas que buscam mais e pessoas que buscam menos. Existem pessoas que querem mais e pessoas que querem menos. Então, os que querem mais manifestam mais, expressam mais. E não são mais santos, só tem mais fome. Então, a gente precisa de quê? De mais fome, ter mais desejo, buscar mais a presença dEle, querer mais estar com Ele, sabe? Se derramar mais na presença dEle. Porque, meu irmão, entenda o seguinte, a minha inspiração são experiências que eu tive com Ele no passado. Então, aquilo que eu já vivi com Ele me inspira a viver uma vida com Ele. O que me satisfaz é aquilo que eu estou vivendo com Ele hoje. Então, eu sou satisfeito com aquilo que eu tenho hoje. Mas o que me gera fome são as experiências futuras que eu quero ter com Ele. Então eu tenho fome por experiências futuras.
Eu quero viver de experiências futuras. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ver coisas novas acontecendo. Eu quero ver coisas novas sendo derramadas sobre a sua vida. Eu sei que muitos aqui já viveram experiências espetaculares com Deus, sobrenaturais com Deus. E que isso te inspire. Eu sei que alguns aqui podem estar satisfeitos com aquilo que estão vivendo hoje com Deus. E que realmente isso seja a sua satisfação. Mas que você nunca perca a fome pela presença de Deus. Porque Deus, ele sempre tem mais para você. Deus sempre quer fazer mais por você. Tozer diz que nada dentro ou deste mundo mede para o simples prazer de experimentar a presença de Deus. Meu irmão, nada se compara a experimentar a presença de Deus. Nada. Nada se compara a isso. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa experiência de experimentar, desculpa a redundância, a presença de Deus. Eu espero que sim, senão que vocês tenham essa experiência, que você viva isso. Mas nada se compare, nada se compara a isso. Nada é melhor do que isso. De sentir Ele falando, de sentir Ele tocando, de sentir Ele curando, de ver Ele fazendo coisas, de ver Ele dar sinais, de ver coisas assim sobrenaturais acontecendo. Agora, para isso é importante a gente viver aquilo que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Diga isso para quem está do teu lado. Não apague. Eu digo aqui para você, não apague o Espírito. A Bíblia é bem clara em relação a isso. A Bíblia não quer, em Apocalipse fala que ele pede que você não seja morno. Ah, como que você está? Estou mais ou menos ainda não é o que ele quer. O que ele quer é você queimando. O que ele quer é você cheio da presença dele. Ele não quer ver esse espírito apagado. Esse espírito faz parte da Trindade, é isso que eu estou dizendo. Eu preciso viver com isso queimando dentro de mim. Eu não posso só deixar para ter experiências aqui no culto. Eu não posso deixar só para ter experiências na célula. Eu quero viver experiências, meu irmão, no meu quarto, no secreto. De estar, às vezes, num ponto de ônibus e ouvir Deus falar e ter a coragem de fazer aquilo que Deus está falando para fazer. Já pensou Deus te usando na escola? Já pensou Deus te usando ali, você levando o Thales para a escola, que eu vejo você levando o Thales para a escola. Já pensou? Se Deus começando a usar você aonde Ele te coloca, fazendo a unha de alguém. Aí você já aproveita, olha, estou tirando as cutículas da sua vida, assim como Deus está limpando as coisas. Olha, Deus aproveita todos os momentos para falar com você, meu irmão. Deus aproveita de todos os momentos para falar com você. Agora a gente precisa querer. Porque o que é apagar quando ele diz aqui, não apaguem o Espírito? Ele está falando, não apague o fogo. Não deixe que esse fogo sufoque, não suprima, não abafa. E o que faz esse fogo às vezes abafar? Rancor. Falta de perdão. Tristezas demais, problemas demais. Colocar Deus abaixo daquilo que é menor do que Ele. Exemplo, os nossos problemas. Os problemas são menores que Deus. Mas nós colocamos eles acima de Deus. E isso vai abafando, né, Fê? A presença de Deus em nós. Então a gente vai tocar, a gente não, né? Você vai tocar, mas está cheio de problema te abafando. Não vai fluir da mesma forma que deveria fluir, porque não está queimando nem em você. Muito mais vai queimar nos outros. Irmão, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que ter um senso de urgência. Para que a gente tenha um relacionamento incendiado com Deus. A gente vai precisar ter um senso de urgência. E esse tempo de urgência aponta para o hoje. A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,4, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Você não está nas trevas, meu irmão, você está na luz. Então, meu irmão, se a gente está na luz, a gente tem que ter esse senso de urgência. Eu preciso esquentar. Eu preciso desse fogo, eu preciso incendiar meu coração. Chega de mornidão, chega de frieza espiritual. Chega de passividade espiritual. É hora de esquentar. E o tempo é hoje.
Ah, mas eu vou esperar as coisas melhorarem, eu vou esperar as coisas mudarem. Sabe, a grande realidade da vida, tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que demora anos para mudar. E se você ficar esperando mudar, você não vai receber aquilo que Deus ele tem para você hoje. Tem coisas que eu espero 10 anos. Tem coisas que eu vou esperar 20 anos. Tem coisas que eu vou esperar e talvez eu não receba, porque talvez o que eu espero é meu, não é de Deus para mim. Não está alinhado com os sonhos de Deus para mim, com a vontade dele para mim. E eu estou aqui esperando. E aí eu estou esperando acontecer uma coisa que não vai acontecer. Então o senso de urgência é hoje. Eu não tenho que esperar. Ah, eu vou esperar para ver se meu marido se converta para que eu queime. Eu vou esperar que o meu filho se converta para ver se eu vou queimar. Aí eu vou para a igreja de vez. Eu vou esperar para que meu marido tome um posicionamento que ele queira fazer. Porque se ele não fizer, eu não faço. Não, meu irmão, é você que tem que queimar. É o seu tempo, é o seu senso de urgência, é o seu momento. É a sua hora. Não fique esperando por alguém. Enquanto você está esperando por alguém, você tem que encarar esse tempo é hoje. Ontem até a Ana comentou aqui, às vezes você é o que precisa para a sua casa. Se não me engano foi mais ou menos isso, que eu não fiquei ouvindo, só cheguei no final. Aí ela falou assim, mulheres, e eu aqui, eu não sabia como reagir na hora, porque... Mas estava aqui, né? Aí, você é aquele que vai fazer a diferença na sua casa, mas você está esperando alguém. Alguém fazer alguma coisa. Tenha senso de urgência para hoje. Queira queimar hoje. Queira sair daqui queimando. Eu não estou falando, meu irmão, de sair queimando, que você vai sair daqui pulando, rodando no manto. Não é nada disso. Eu estou falando que você vai sair com o coração cheio de desejo por Deus, de fome por Deus, de ter experiências com Ele, de ver milagres acontecendo, de ver pessoas sendo tocadas, sendo curadas, sendo salvas. E Deus vai usar você para isso. Então, nosso relacionamento, meu irmão, precisa esquentar. Precisa esquentar. No secreto, nós adoramos e oramos assim como era no tabernáculo de Davi. E muito fala lá de Davi, que Davi orava, Davi rasgava as vestes. A gente tem que fazer a mesma coisa. A gente tem que querer essa presença, buscar essa presença. Por que eu falo de senso de urgência? Porque senso de urgência te mantém alerta. Senso de urgência te mantém constante. Você já viu aquelas regiões que, por exemplo, recebem alertas de terremoto? Já ouviram? Eles ficam como naquele momento? Atentos, alertas, né? Porque pode acontecer em qualquer momento. Aí vem no noticiário, terremoto no Japão, por exemplo. Né? Aí o amigo aqui no Jardim do Lago faz o check-in. Estou bem. Tudo bem, vai, fazer o quê? Mas ele fica como? Ele fica alerta, a gente tem que estar como também alerta, constante. Por que a gente não é constante? Daqui a pouco eu até falo disso. Porque a gente perdeu o senso de urgência. Porque a gente ficou morno. Então a gente não é constante. Então a gente tem que ter, meu irmão, esse senso de urgência que é para hoje, para que você fique como? Alerta. Outra coisa importante para incendiar o seu relacionamento com Deus. Resista às oposições. Vai ter um monte de coisa, meu irmão, querendo se opor a você ter essa vida incendiada, esse relacionamento incendiado. Vocês são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Lá no 5:8 ele diz assim, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Meu irmão, entenda que tudo vai conspirar para que você não tenha uma vivência real e frutífera no secreto. Então, tudo vai conspirar, o que eu quero dizer, tudo vai vir para tirar a sua atenção. Tudo vai querer roubar a sua atenção. Você está querendo ali queimar. Você está querendo ali ouvir a Deus. Se conectar com Ele, ouvir o que Ele tem para você. Mas tudo em volta vai conspirar. Seu vizinho que não fazia barulho vai começar a fazer.
O seu cachorro vai começar a latir. O seu WhatsApp, se você levar para o quarto, vai ficar tocando e você vai querer olhar. Tudo conspira para isso. O seu filho, que estava dormindo, vai acordar. Meu irmão, entenda que tudo é espiritual. E o diabo ele vai fazer de tudo para que você não esquente. E quanto mais frio, para ele melhor. Então a gente tem que resistir, meu irmão, às oposições. Então a gente não tem que dar ouvido a coisas ou pessoas que querem frustrar as nossas experiências com Deus. Pessoas que vão do tipo falar, olha, não adianta você fazer isso, não acontece nada. Já fiz isso aí, não aconteceu nada, não ouvi Deus falar nunca. Nunca Deus falou comigo. Isso é besteira. Não falou com ele, não significa que não vai falar com você. Qual era a fome dele? Qual é a sua fome? Qual era o desejo dele? Qual é o seu desejo? Qual é o tanto que você quer isso? Então a gente não pode, meu irmão, dar ouvido a oposições, porque vão acontecer, vão ter coisas para atrapalhar isso. Eu lembro muito, cadê o Vagnão? Do Vagnão, o Vagnão passa muito por isso, né, Vagnão? O Vagnão, da outra vez que a gente fez esse jejum de rede social, vamos falar dessa forma, né? O Vagnão falou, pastor, mas está difícil, eu vou para o banheiro, mas nem no banheiro me deixam orar. Tá vendo, Thay? Aí eu falei para ele, vai passear com o cachorro. Mas nem o cachorro dá paz quando vai passear. Não era? Aí ele falou, vai para dentro do carro. Porque a gente vai ter que achar um jeito. Porque vai ter coisa, meu irmão, para roubar isso de você. Para tirar a sua atenção. Ainda mais quem tem problema hoje em dia de concentração. Quem tem problema de concentração, ele vai começar, daqui a pouco a cabeça dele está pensando no Batman, está pensando no Silvio Santos. Por aí vai, meu irmão, foco. Foco nas coisas que Deus tem para você. Foco naquilo que Ele tem para liberar na sua vida. Diga para quem está do teu lado, Deus tem coisas para liberar para você. Mas para isso não perca o foco. Não deixe o diabo roubar o seu foco. Não deixe. Outra coisa importante, livre-se de todo ressentimento. Livre-se. 1 Tessalonicenses 5,13, parte B, diz assim, vivem em paz uns com os outros. Já estava aqui, tá? Vivem em paz uns com os outros. Eu tomei essa decisão para a minha vida há muito tempo. E algumas pessoas falam assim, nossa, pastor, mas você é muito bobão. As pessoas fazem, e você vem aqui e abraça. No que depender de mim, eu quero viver em paz uns com os outros. Porque eu quero queimar, meu irmão, na presença dele. Eu não quero ter ressentimento. Porque como que eu posso encher um lugar se está cheio de entulho lá dentro? Vocês estão comigo? Como que eu posso encher o meu coração da presença dele se o meu coração está cheio de entulho, cheio de ressentimento, cheio de mágoa? Cheio de coisas que estão ocupando espaços que deveriam ser ocupados por essa presença. Em vez de ter uma lenha ali queimando, tem ressentimento me machucando. Porque o ressentimento, na verdade, ele machuca você. Ele não machuca quem te machucou. Ele trava você. Ele não vai travar quem te machucou. É uma coisa que você precisa resolver. Então eu decidi viver em paz. Então podem me chamar de bobo, podem me chamar de mal, podem chamar do que vocês quiserem nesse sentido. Mas é uma decisão que eu tomei. Eu decidi viver em paz. Porque eu quero ter o meu coração livre. Eu quero ter o meu coração limpo. Para que a única coisa que esteja dentro dele é esse fogo do Espírito, essa presença, essa paixão por ele, para que tenha cada vez mais espaço. Para que a presença dele encha. Mateus 5, 23 ao 26 diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro se reconciliar com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta.
Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então, meu irmão, acerte a sua vida nesse sentido. Libere tudo que você tem que liberar hoje. Tire tudo que está obstruindo aí o seu coração e flua nessa presença de Deus. Volte a queimar nessa presença. Volte a fluir naquilo que Ele tem para você. Uma vida sem ressentimentos, meu irmão, é o que vai fazer você fluir. Porque uma vida com ressentimentos vai impedir você de ter um relacionamento profundo com Deus. Por quê? Porque Deus vem derramando, mas vai chegar numa hora que esse ressentimento vai fazer o quê? Vai travar, vai impedir. Vai falar, olha, a presença de Deus só está conseguindo vir até aqui não dá porque tem um espaço ocupado. Tira isso que está te travando. Comece essa campanha assim, decidindo mudar a sua vida, sabe? Vence o seu orgulho, sua autojustiça e perdoe, decide perdoar. Ah, mas como que vai ser isso? Como que eu vou receber? Não importa. O que importa é você estar liberado. É você estar livre. É você estar feliz para poder fluir. Porque aí você vai encontrar a real satisfação. E para a gente ter um relacionamento, meu irmão, intenso com Deus, incendiado, a gente precisa encontrar essa primeira satisfação com Ele. Por isso que lá em Tessalonicenses 5,16 diz, alegre-se sempre. Então por que a gente não se alegra sempre? Porque a gente não está satisfeito com Ele. Ou a gente está cheio de ressentimento, ou a gente está cheio de medo, ou a gente está cheio de preocupação. Alegre-se sempre. Meu irmão, nada se compara à satisfação de Jesus. Quem já experimentou disso, dessa vida plenamente satisfeito em Jesus, sabe do que eu estou falando. Sabe o que é você acordar e você estar feliz. Porque você está plenamente satisfeito com Ele. Sabe viver aquilo que Paulo diz, eu sei viver com muito, mas também sei viver com pouco. Por quê? Porque ele é plenamente satisfeito com Deus, com Jesus. E a gente precisa ser assim também. Meu irmão, as pessoas mais espirituais sempre serão as mais simples, as mais bem resolvidas e as mais generosas. Você precisa buscar uma vida bem resolvida, uma vida em paz, uma vida satisfeita, uma vida plena. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Porque quando eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, Deus vai me colocar em coisas maiores. Pode demorar um tempo que for. Pode passar o tempo que for, mas eu sou satisfeito com aquilo que Deus me deu. Eu sou satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu tenho falado para todo mundo que tem me procurado, eu sou satisfeito com a igreja que eu tenho. Hoje eu vivo em paz. Falamos isso sexta-feira, não foi, Cláudio? Sexta-feira a gente está falando disso. Estou satisfeito demais com a igreja que eu tenho. Estou vivendo em paz. O problema que a gente tem agora é de cuidar de pessoas. Ver quem está voltando, ver quem está chegando, ver o que está acontecendo. Só isso. É só isso que a gente tem que administrar agora e resolver de problema. Orar por quem está enfermo. Visitar quem está precisando de visita. Olha, falar do amor de Jesus. Olha que beleza. Estou satisfeito demais. Ah, pastor, mas e aí? Mas você não queria uma igreja maior? Meu irmão, eu quero aquilo que Deus tem para mim. Se é isso, é isso. Se é maior, é maior. Não me importa. Não me importo com isso. Eu me importo em fazer a vontade dele, somente isso. Somente a vontade dele. Eu sou suprido com aquilo que ele tem para mim. Chacoalha quem está do teu lado e diga assim: seja satisfeito com aquilo que Deus tem para você. Porque uma pessoa satisfeita é uma pessoa que vai vencer a inconstância. Então, para incendiar o seu relacionamento com Deus, você precisa vencer a inconstância. E uma das coisas que fala em Tessalonicenses é ore continuamente.
ore continuamente. Simplesmente isso, ore continuamente. O que ele está falando? Ore o tempo todo. Ore todos os dias. Ore em todas as oportunidades. Ore em todos os momentos. Ore em todas as decisões que tenha que tomar. Ore em tudo aquilo que você tenha que viver. Porque o vilão do secreto é a inconstância. Você vai um dia, faz um dia. No outro dia você não quer fazer. Eu falo para você porque eu tenho lutado muito com isso ultimamente, por exemplo, para ler livro. Começa a ler um livro no outro dia. Leio um capítulo inteiro num dia. No outro dia. Aí no outro dia. Depois eu vou pegar na outra semana. Aí vou nessa questão de uma semana para outra. Se deixar eu compro mais 2 livros. Aí vou pilhando um livro, né? Minha cabeceira estava cheia de livro pilhado. Ela tirou essa semana. Deixou só um. Vou ver se foca em um, né? Acho que é isso que ela quis dizer. Foca nesse. Termina esse. Porque a gente nunca consegue terminar, né? E aí a gente começa o quê? A se frustrar, não é? Porque um inconstante, ele se frustra porque não consegue terminar. Tudo que eu começo eu não termino. Então, a gente precisa vencer a inconstância e estar sempre queimando como? Sempre orando. Orando continuamente. Você vai vencer isso, meu irmão, praticando isso todo dia. Por isso que eu falo, é 5 minutos que você consegue, ore 5 minutos. É 10 minutos, ore 10 minutos. Mas eu consigo 1 hora, então ore 1 hora. Aí é cada um com o seu particular. Mas faça isso. De novo, você tem um aplicativo que durante 21 dias, agora menos, né, que já passou uma semana, vai te ajudar a ler a palavra, a ouvir um devocional que não dura, se eu não me engano, 3 minutos. Para você fazer isso. A Tami disponibilizou no grupo da igreja o primeiro capítulo do livro. Não é? O primeiro capítulo do livro está lá disponível no grupo da igreja, quem quiser ler. Então veja que ferramentas para você praticar e vencer a inconstância tem. O que você precisa querer. Você precisa querer vencer isso. Agora, por que a inconstância acontece? Primeiro, porque a gente pensa que a vida cristã é puramente esforço. E não um prazer. A vida cristã, meu irmão, não é esforço. É um prazer viver essa vida. Eu não faço isso porque é um esforço ser cristão. Eu faço isso porque eu amo ser um cristão. Eu tenho certeza que eu sou um cristão. Porque tudo aquilo que é peso, que requer esforço, a gente cansa. E quando a gente cansa, a gente não quer mais fazer. É como se o meu casamento fosse um peso. Eu não estaria 20 anos casado. 24, tá bom. Não estaria, porque é um peso. Mas eu amo estar casado. Então não é peso, é prazer. A gente está aqui 10, 12 anos com a Zoe. Né? Fica mais fácil. Quando se tornou peso, a gente quis largar tudo. Quando a gente entendeu que não tem que ser peso, tem que ser prazer, não importa o que está acontecendo, a gente ama estar aqui. Olha como as coisas mudam quando a gente entende que não é por esforço. É igual o ensaio do louvor, é 8 horas, Fernando? 8 horas. Se estar aqui 8 horas é esforço e não prazer, não vão estar. Não vai estar. Daqui a pouco falha, falta, desiste. Agora, quando é prazer, chega aqui, chega no horário, chega no culto no horário, chega na célula no horário, chega nos eventos no horário, porque é prazer, eu não vejo a hora daquilo acontecer. Eu não vejo a hora das coisas estarem acontecendo. Sabe por que a inconstância acontece? Porque a gente torna aquilo em emoções negativas. De novo, não consigo fazer, eu frustro. Isso se torna uma emoção negativa para mim. E eu não posso deixar que isso vire uma emoção negativa. Então, se eu não consigo fazer, que isso vire uma motivação para que eu consiga fazer. Outra coisa que você não pode deixar que isso se torne é em algo religioso. Não pode. A religiosidade afasta você de uma vida queimando no espírito.
A religiosidade vai tirar você do espontâneo. E o que esse momento de secreto vai gerar no seu coração? Um momento de espontaneidade entre você e Deus. Onde você e Deus ali vão falar de uma forma clara, aberta, livre, pura. Então, meu irmão, a constância da sua vida de busca, de oração, de devocional, de secreto, vai fazer com que você alcance níveis em Deus que você ainda não está vivendo ou nunca viveu, mas que você deseja viver. E aí, meu irmão, você vai descobrir os segredos e as belezas das profundidades daquilo que Deus ele tem para você. E não vai querer mais viver na superfície. Não vai querer mais estar no raso. Por quê? Porque você sabe que o raso não tem mais nada para você. Agora, lá no profundo, tem coisas que você ainda não conhece, mas quer conhecer, quer viver. E aí, olha que interessante, que uma coisa vai levando a outra. Vivendo isso, vencendo a inconstância, sendo constante, eu vou estar cheio de motivos para agradecer. E aí eu vou ter essa vida incendiada, esse relacionamento com Deus, encontrando motivos para agradecer a Deus. Quem aqui tem motivos para agradecer a Deus essa manhã? É só você respirar fundo, você está vivo. Está vivo. Pode ter qualquer problema na vida hoje, meu irmão, você está vivo, você está aqui. Já é um motivo para você agradecer. Então, quando você vai falar com Deus, tenha sempre um coração grato. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, amém? Então, deem graças a Ele, seja grato. Seja grato por tudo que Ele fez. Seja grato por tudo que Ele faz. E seja grato por tudo que Ele fará. Seja grato. Veja o que o salmista diz sobre gratidão. Salmo 100, versículos de 1 a 5. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dêem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Meu irmão, a gratidão aumenta, quanto mais conectados a Deus nós estamos, quanto mais cheios do Espírito nós somos, mais gratos nós somos. Quanto mais nós vivemos experiências com eles, mais momentos de gratidão nós teremos. Então nós nunca podemos deixar de agradecer. Nunca. Eu sempre falo isso para vocês. As suas orações não tem que ser só orações de pedintes. Tem que ser orações de agradecimento. Você não tem que chegar diante de Deus só para pedir. Porque você não é, meu irmão, desculpa o termo da palavra, um mendigo que vive de migalhas que caem em volta da mesa. Você é um filho que tem acesso às coisas do pai, é diferente. Então você não come as migalhas que caem no chão, para ficar ali só pedindo. Seja grato, meu irmão. Mesmo que você não tenha, já agradeça. Agradeça por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Para incendiar também o seu relacionamento com Deus, eu queria até gastar um tempinho aqui, se possível. Você precisa desenvolver a sua audição. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Não tratem com desprezo as profecias.
A Bíblia, meu irmão, é cheio de profecias para você. Cheio. Deus às vezes usa irmãos para falar com você. Esperar coisas na sua vida. E aqui diz, meu irmão, para você ficar com aquilo que é bom. Se aquilo não serviu para você, ok. Mas se aquilo que ele falou veio ao seu coração, não despreze aquilo que Deus tem para você. Tem uma frase que diz que não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, meu irmão, se não for no seu tempo ali de intimidade, de secreto. E olha que interessante, quando a gente fala de intimidade secreto e ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi a voz de Deus em meio a multidões. Pastor, mas você não está falando de secreto, de ir para o quarto fechar a porta? Mas naquele momento eu tenho certeza que eu estava num secreto entre eu e ele. Aí você fala assim, pastor, mas quando você ouviu a voz de Deus, por exemplo? Quando ele me chamou ao ministério. Eu senti aquela voz falando comigo. É com você que eu estou falando. Eu sempre falo isso para vocês e repito, eu nunca quis ser pastor. Eu nunca acordei com a vontade, que vontade de ser pastor essa manhã. Vou ser pastor. Não. Mas uma vez eu ouvi a voz dele. Com você que eu estou falando. E ouvir essa voz, meu irmão, mudou a minha vida. Deu razão, deu sentido. Porque ouvir a voz de Deus nos dá sentido, nos dá razão para viver. Agora eu preciso querer ouvir essa voz. Agora, quando eu ouvir a voz de Deus, meu coração estava queimando, meu irmão. Meu coração queimava por Ele. Por mais que eu não queria viver o ministério, mas o meu coração queimava por Ele. Eu tinha desejo de ouvi-lo. Vir numa celebração dessa, como hoje, ou como qualquer outra, ou como qualquer célula, ou como elas, ou como qualquer momento do seu devocional, tem que ser um momento onde você deseja ouvir a voz dele. Onde você vai sentir aquele sopro suave, que faz o seu corpo arrepiar, sua perna tremer, seu coração parece que vai sair pela boca. As lágrimas caem que parece que você não consegue controlar. Que aí você começa a tomar decisões que a sua mente, o seu eu fala, mas por que você está fazendo isso? Mas o seu espírito está te conduzindo a fazer aquilo que ele quer que você faça. Totalmente fora do racional. Então, ouvir a voz de Deus é como se você parasse no seu momento de oração e você se aproximar perto da Trindade e ouvir sobre o que eles estão conversando. Então você vai orar, você está ali ouvindo o que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão conversando a respeito de você. Aquilo que eles querem que você faça. Tem uma frase que diz que oração não é monólogo, mas é um diálogo. A voz de Deus é a sua parte mais essencial. Ouvir a voz de Deus é o segredo da garantia que Ele vai ouvir a minha. E eu creio muito nisso. Oração não é um monólogo. Não se trata só de eu falar. É eu falar e ouvir Ele falando. É eu falar e ouvir Ele consolando. É eu falar e ouvir, às vezes, Ele usando um louvor para falar comigo, a palavra para falar comigo, o irmão para falar comigo, até a Cláudia para falar comigo. Olha como é poderoso isso. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes eu chego lá na Cláudia, está acontecendo isso, a Cláudia vem com umas palavras de efeito, sabedoria. A mulher sabe dificular, eu falo, meu Deus, cara, que é isso?
Aí ela fala assim, nem eu estou acreditando que eu estou liberando essas palavras de efeito. Né? Mas entenda, meu irmão, que Deus pode falar conosco de várias formas. É que às vezes você está achando que vai ser um ex que te digo, né, Fê? E Deus vai pegar, vai te fazer uma ligação. Não, meu irmão. Deus usa maneiras para falar com você. Deus usa sinais para falar com você. Deus usa a palavra para falar com você. Mas Deus também usa pessoas para falar com você. Então, meu irmão, a gente tem que entender isso, que a presença, ela transforma. Então, ouvir a voz de Deus, meu irmão, é algo transformador nas nossas vidas. E às vezes a gente ouve e tem dúvida, tem medo. Por quê? Porque o nosso coração não está ali conectado com Ele. Está um pé lá, um pé cá, sabe? E quando o nosso coração está nele mesmo, a gente sabe quando é Ele falando. A gente sabe que é para nós. A gente não precisa ficar colocando a prova. Coloca o algodão para fora para ver se molha, para ver se não molha. Ficar fazendo teste. Senhor, você é comigo mesmo? O Senhor vai usar os 3 irmãos para falar comigo. Senhor, você é comigo mesmo? Ou amanhã eu vou abrir a janela e vai estar chovendo? Não, meu irmão. Quando a gente sabe que é Deus mesmo falando, a gente sente. Nosso coração sente. Alguém já experimentou isso? A gente sente Ele falando. Agora, já estou quase encerrando, amém? Para incendiar o seu relacionamento com Deus também é importante você exercitar arrependimento. Arrependimento é importante. Porque o arrependimento, meu irmão, vai fazer com que você se quebrante na presença dEle. Vai fazer com que aquele ambiente se encha da presença dEle. Porque o Senhor não resiste a um ambiente de pessoas quebrantadas. E aquele ambiente transforma, a presença transforma. Meu irmão, um desejo maior é capaz de superar o menor. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais eu quero, vai superar muito mais aquilo que eu menos quero. E é assim que a gente lida, por exemplo, com o pecado. Nosso corpo vai sempre uma luta contra a carne e o espírito, entre o bem e o mal, entre o pecar e não pecar. Mas o que você quer mais? Se eu quero mais a presença, a intimidade, queimar na presença de Deus, isso vai fazer com que eu supere o que eu quero menos, que é o pecar. Então essa luta entre um e o outro, eu venço como? Buscando a Deus. Não tem tratamento, não tem ritual, não tem magia, não tem nada disso. É o que eu quero mais. É você estar diante da situação do pecado e você pensar, o que eu quero mais? Pecar ou a presença? Errar ou a presença? Eu quero a presença. Se eu quero a presença, eu saio da opção do pecado. É simples assim. Agora, se eu quiser mais pecar, não vai ser a presença que vai te segurar. Porque é diante de você que a escolha vai ser colocada. Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas é diante de você que as escolhas virão. Meu irmão, o pecado é vencido na presença, ou seja, na rendição completa diante de Deus. É você se arrepender completamente diante dEle. É um rendimento diante de Deus que a gente precisa ter. É Davi rasgando as vestes, Senhor, pequei, mas não tire de mim a sua presença. É isso que ele fez. Ele não quis ficar no pecado. Ele poderia ter ficado no pecado? Poderia, não poderia? Ainda mais como rei, poderia fazer o que ele queria. Mas quando foi colocado diante dele, e aí, o que você vai escolher? Ficar no pecado ou a presença? Senhor, não tire de mim. Tire tudo. Eu perca tudo, mas que eu não perca a presença. Então a gente não pode, meu irmão, querer a presença, querer o pecado. A gente tem que querer a presença. Quem quer a presença, meu irmão, é gente que rompe. São pessoas assim que vão romper.
ministerialmente falando. Vão romper na sua vida. São pessoas que querem a presença, que buscam a presença, que têm esse coração queimando pela presença. São essas pessoas que vão estar rompendo, alcançando lugares, coisas, pessoas, tendo uma vida assim completamente diferente, porque essas pessoas que rompem são as pessoas que creem na manifestação do Espírito Santo. E nós somos uma igreja que crê na manifestação do Espírito. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós oramos em línguas, nós profetizamos, nós oramos por cura, nós oramos por milagres. Nós cremos nisso. Porque aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Meu irmão, quanto mais a gente queimar, Deus vai nos incendiar cada vez mais. Se cada domingo feio o povo chegar aqui queimando, no outro domingo vai estar queimando ainda mais. Porque uma chama vai se espalhando, incendiando uns aos outros. Não adianta eu ter duas brasas, uma longe da outra. Uma hora elas vão se apagar, não vão? Só a brasa? Agora e se eu deixar uma brasa perto da outra? E vir aquele ventinho, aquele sopro. O que acontece? Começa a sair o fogo. Aqui é a mesma coisa, meu irmão. Nós somos brasas vivas. Um do lado do outro. O sopro que vem é o sopro do Espírito. E quando esse sopro vem, a gente queima. E eu encerro dizendo, para incendiar o nosso relacionamento com Deus, não deixe nunca de interceder. 1 Tessalonicenses 5:25 diz assim: irmãos, orem por nós. Outra coisa que incendeia o nosso secreto é a intercessão. E motivo para a intercessão, meu irmão, não falta. Não falta. Se você não tiver por que interceder nas suas orações, ore por mim. Senhor, abençoa a vida do pastor, amém. Está ótimo. Mas tem aí hoje a vida da Deise, a vida da Área, a minha vida, a vida do Fernando, a vida da Cláudia, a vida da Tami, a vida da Tami. E só para reforçar mais uma vez, a vida da Tami, a vida da Yaya, a vida da Ana, a vida do Eli, do Carlinhos, da Karen, do Lucas, não é isso? Gente para interceder não falta. Do Raimundo, certo? Da Dorinha, da Rede, do Paulo, do seu João, Dona Anice, que vai fazer o exame amanhã. Não é isso, seu João? Por isso que ela não veio. Bom, irmão, motivo para interceder não falta. Tem uma frase que diz assim: os historiadores registram histórias. Os intercessores escrevem histórias. E a gente é chamado para escrever histórias. É ali no secreto, orando, intercedendo, crendo no milagre, declarando milagre, declarando cura, vendo o seu coração queimar. E você vai estar orando, a Deise vai estar orando ali pelo Henrique, e o coração dela vai queimar, e ela vai começar a chorar pela vida do Henrique. E o Henrique vai estar lá na sala, mexendo no celular, e o celular dele vai queimar. Aí ele vai vir chorando para você. Aí você fala, dobra o joelho aqui, vamos orar. Aí o celular vai voltar a funcionar. Entendeu como que funcionam as coisas? É milagre demais, meu irmão. E vai escrever uma história, veja, intercessores escrevem histórias. A gente é chamado para isso. Para que a gente queime. Você é chamado para ter um coração queimando. Eu só quero deixar um parênteses bem importante aqui. Ter um coração queimando não tem nada a ver com título. O meu coração não queima mais porque eu sou pastor. O coração do Fê não queima mais porque ele é líder. O meu coração não queima mais porque eu tenho mais tempo de igreja. Porque tem gente aqui que tem mais tempo de igreja do que eu. Tem nada a ver isso com tempo de igreja. Tem nada a ver com título. O meu coração não queima mais porque eu conheço mais Bíblia ou menos Bíblia.
Tem nada a ver com isso também. Meu coração queima porque eu tenho fome e sede pela presença. É só isso. É isso que você tem que ter. É desejo por Ele. Desejo de ter essa vida queimando nele. É isso que vai fazer, meu irmão. Você ter essa vida incendiada. Ter o seu relacionamento incendiado com Deus. É isso que essa campanha quer que você tenha. É isso que a gente está buscando nesses dias. Que você volte a queimar. Como Deus quer que o seu coração queime. Que o seu coração seja como a sarça queimando. Que toda vez que você, quando Moisés queria falar com Deus, ele ia até a sarça. Não é isso, teólogo? Não é isso? Que toda vez que a gente queira ouvir a Deus, que a gente vá até o nosso coração, que vai ser como a sarça queimando. E a gente ouça aquilo que Deus tem para nós. Se você puder, fique em pé em nome de Jesus.